Aloha! Saúde e paz, minha amiga e meu amigo. Eu lhe trarei hoje informações sobre demência ou doença ou mal de Alzheimer. E ao final da minha exposição, você estará apto a responder à seguinte questão. Diante de um portador do mal de Alzheimer, o melhor remédio é ... Para introduzir o assunto, eu vou lhes apresentar dois pacientes fictícios, o Sr. José Maria e a Sra. Maria José, primos em primeiro grau, ambos com aproximadamente 70 anos de idade, e começaram há cerca de um ano a se esquecer das coisas que aconteciam mais recentemente. Passaram a deixar torneiras abertas, se esquecendo de trancar a porta, desligar a chama do fogão, esquecendo-se do nome das pessoas, de coisas mais corriqueiras do uso diário. Passaram a repetir com bastante riqueza de detalhes, histórias muito antigas. Interessante, não se lembram do que aconteceu há 15 minutos, mas se lembram relativamente bem de coisas muito antigas. Passaram a ficar mais irritados, não toleram contradição. Se fosse no meu tempo de criança, eu diria, que o seu José Maria e a Dona Maria José estão caducos. Ficaram caducos os nossos velhinhos. Quais serão os principais motivos que levaram essas duas pessoas a ficarem enfermos do mal de Alzheimer? Primeiro, a idade. Com os avanços da medicina, as pessoas passaram a viver mais. Existe a estimativa de que pessoas que têm hoje 50, 60 anos devem chegar muito próximo dos 100. Quer dizer, com os avanços da medicina, as pessoas passaram a viver mais e a idade é o grande fator de risco para mal de Alzheimer. A maioria dos casos começa próximo aos 70 anos. O segundo fator que também contribui para o mal de Alzheimer é a genética, por isso que está representado aí o DNA. Vejam vocês que o seu José Maria e a Dona Maria José são primos e provavelmente existem outros parentes que, se viveram 70 anos ou mais, muitos deles também ficaram caducos, também sofreram do mal de Alzheimer. Nós fomos pesquisar um pouco dos hábitos dos nossos dois velhinhos. E um primeiro hábito que chama muito a atenção, que ambos gostavam muito de açúcar, quitandas e salgados de farinha de trigo e arroz branco. Isso era para eles um verdadeiro banquete e comiam isso com uma frequência enorme. Hoje nós já sabemos que esses carboidratos muito simples, assim que são engolidos, eles quase imediatamente são absorvidos e dão picos de glicose. Picos de glicose acompanhados de picos de insulina. Num primeiro momento, a insulina, que tem a chave da porta, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem a chave da porta das nossas células e passa a glicose para dentro das células, onde a mitocôndria vai trabalhar esta glicose e gerar o ATP, que é a nossa energia predileta e quase única. Mas acontece que a célula é limitada, chega a um ponto que os nossos velhinhos usam tanto estes produtos
que não tem como caber, não cabe mais glicose dentro da célula, e a célula usa um artifício, ela vai lá, troca a fechadura da porta, de forma que a insulina manda ver, manda ordem, peleja para empurrar a glicose para dentro da célula, mas não vai. Nós estamos, portanto, diante de uma resistência à insulina. Picos de glicose, frequentemente a glicose não entra nas nossas células e fica no sangue. Vocês já viram um açúcar, quando se coloca numa panela e um pouquinho de água? Vai aquecendo, não se forma um caramelo? Pois é isso que acontece no nosso corpo, sobrando açúcar. Durante muito tempo na corrente sanguínea, o nosso sangue está a 37 graus, 37,1 graus centígrados. Mantemos este açúcar aquecido, formamos uma cauda chamada EIDIAS, que é tão perturbador, tão nocivo às nossas células quanto os radicais livres e tem uma relação íntima e decisiva com todas as doenças crônico-degenerativas, principalmente o Alzheimer e o câncer. Outro hábito dos nossos dois velhinhos que eu descobri é que em algum momento da vida deles se sentiram seduzidos a fazer uma troca de hábitos e passaram a cozinhar com os óleos refinados, ora de soja, ora de girassol, ora de milho, e passaram a usar a margarina porque se dizia que era muito saudável. Ocorre, minha amiga e meu amigo, que os óleos refinados e a margarina têm uma alta concentração de ômega 6, que inflama cronicamente o corpo, mantém o corpo cronicamente inflamado. E tem pouquíssimo ômega 3 que traria equilíbrio, porque o ômega 6 inflama e o ômega 3, como um bombeiro, apaga o fogo quando não é mais necessário. Mas os nossos bons velhinhos passaram a consumir quase que exclusivamente ômega 6 através da margarina e dos óleos refinados. Outro hábito dos nossos pacientes fictícios. Eles adoravam carnes, ovos, leite, queijos, produtos animais. Só que nos últimos anos, os nossos animais passaram a ser alimentados por ração. E os produtos deles, quais sejam a carne, os ovos, o leite, etc., também passaram a ter muito ômega 6, pouco ômega 3, mais uma contribuição inflamatória para o corpo, mantendo-o permanentemente inflamado, com bastante consequência, uma delas, o mal de Alzheimer. E a água? Que dia! Jamais se lembravam de tomar um copinho d'água e passaram também a não gostar mais do banho. Parece-nos que eles ficaram adversos à água, se tornaram inimigos, entre aspas, da água, consumindo pouca água. Esse é outro fator fundamental. Todas as pessoas precisam de muita água, porque de cada 3 partes do nosso corpo, 2 são água. A água é fundamental à vida, sem água não há vida. E se a pessoa consome pouca água, ela tem muita dificuldade de manter a homeostase, de manter o seu ambiente interno equilibrado para o bom funcionamento das suas células. E células que são muito sensíveis são aquelas super especializadas do cérebro. Portanto, pouca água, as células do cérebro passaram a sofrer e algumas delas foram morrendo. E no cérebro não há reposição de células, não. Os nossos 2 velhinhos passaram a ficar estressados. Quando há estresse no corpo, o nosso sistema nervoso central estimula as suprarrenais a produzir
cortisol e adrenalina. Com esses dois hormônios circulando na corrente sanguínea, o corpo se prepara para luta. Ele acha que vai lutar, que terá um embate em breve. E mais, ele já prepara o processo inflamatório para reparar alguma ferida que for proveniente ou do combate ou da corrida, um trauma. E a consequência desse processo inflamatório crônico pode ser Alzheimer, como pode ser Parkinson, depressão, diabetes. Mover-se. Não nos permitamos, nem a nós, nem aos nossos idosos, que fiquem diante de uma televisão dias e mais dias. É preciso introduzir caminhadas ao ar livre, de preferência recebendo sol, se possível, todos os dias pelo menos 1 hora. A repercussão para a saúde é visível de uma semana para outra. Por quê? Porque o nosso sistema músculo-esquelético é capaz de consumir a glicose sem depender da insulina. Então, digamos que os níveis de glicose estejam elevados no sangue. Ao nos movimentarmos, o sistema músculo-esquelético vai consumir esta glicose, vai impedir que fique este excesso perturbando a nossa boa circulação. Por último, tão importante quanto os demais, Sr. José Maria e Dona Maria José eram muito rancorosos. Não perdoavam ao longo da vida nada que lhes fosse feito. Ficavam carregando aquilo para sempre. Jamais se esqueciam de alguma mágoa, de alguma ofensa, de alguma falha que alguém tenha tido com eles. Nunca aprenderam a perdoar. E parece que a dificuldade de perdoar o outro traz embutida a dificuldade de perdoar-se. Eles também não se perdoavam e carregavam culpas pelas inúmeras falhas que todos nós temos ao longo da vida. Então, juntaram culpa e mágoa. E isso refletiu muito no cérebro, principalmente nesta região onde nós temos os nossos sentimentos, que é o sistema límbico. E lá no sistema límbico, aqui quando esta região temporal dobra, lá no miolo do cérebro, existe hipocampo. E o hipocampo é este órgão muito bacaninha, capaz de guardar a nossa memória nas gavetinhas dos neurônios. Com muita culpa, muita mágoa, houve uma deterioração do sistema límbico, principalmente do hipocampo, e já não era capaz mais de guardar memória há algum tempo. Por isso que as pessoas passam, que os nossos bons velhinhos passaram a se esquecer das coisas mais recentes. Mas ainda que eles mantivessem esta capacidade, eles não encontrariam gavetinhas para guardar as memórias mais, porque havia uma destruição dos neurônios. E neurônios, como eu já disse, não se recuperam. Ora, nós somos seres em construção, somos humanos, todos nós erramos. E erramos muito. É preciso colocar na nossa vida um cardápio diário. Perdoar o outro, perdoar-se. Isso é fundamental para preservar o sistema límbico, preservar o hipocampo e ele continuar guardando a nossa memória, impedindo que nós fiquemos caducos, como se dizia a respeito dos velhinhos na minha infância. Preciso terminar, está ficando muito longo este vídeo, embora ainda tivesse muita coisa para se dizer. Mas o certo é que mal de Alzheimer é uma doença que não tem cura, é irreversível, só piora. A maioria dos pacientes
só vai morrer depois de 7 anos e vai ficando cada vez mais limitada, cada vez mais precisando do outro. E ela só encontra um pouquinho de felicidade se receber muita atenção, muito cuidado, muito carinho. Diante disso, fica fácil nós entendermos que um paciente portador de Alzheimer, o remédio é... Então, qual a resposta? O remédio é encontrar um bom cuidador, porque ele não vai se curar. É preciso que haja um bom cuidador que dê o mínimo de conforto, para que ele sinta pelo menos um pouquinho de bem-estar. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, compartilhe aí com seus amigos e familiares. Curte aqui, porque a plataforma do YouTube entende que vídeos que são mais curtidos geram interesse e publicam isso para outras pessoas que a gente nem conhece. E se inscrevem aqui no canal para nós nos encontrarmos aqui na próxima terça-feira. Aloha! Saúde e paz para você e para as pessoas a quem você ama.